Boa noite, pessoal. Vamos dar início, então, ao nosso último bloco aí do Estatuto. Nós paramos na aula passada no capítulo que trata aí do regime disciplinar, né? Especificamente, nós paramos no artigo 45. Vamos agora para o artigo 146, que trata aí das circunstâncias que agravam e que atenuam o processo administrativo disciplinar, tá? Então, nós estamos falando aqui, só para vocês relembrarem, no regime disciplinar, que é o regime que vai aí aplicar o poder disciplinar aos servidores, tá bom? Então, só para recapitular, o que a gente viu aqui de importante no regime disciplinar? O regime disciplinar começa no artigo 135, chamei muita atenção de vocês aí no 136, quais são as penas disciplinares, né? Nós vimos ali repreensão, suspensão, destituição do cargo em confiança, demissão simples e qualificada, cassação da aposentadoria, cassação da disponibilidade. Aí nós vimos os regramentos, vimos várias hipóteses aqui de cada uma das punições, tá? É um capítulo difícil, tá? Se nós pegarmos o estatuto, o capítulo mais difícil de memorizar é esse aqui. Ele tem caído na FEPESE para concursos de procuradores, tá? Eu não descartaria no meu estudo, mas eu guardaria meu HD para outras coisas mais, tá? Então eu faria esse estudo, né, principalmente naquilo que já caiu, aquilo que está em verde aí das questões, tá? Nós vamos fazer algumas questões para vocês verificarem, mas principalmente aquela primeira parte lá que a gente estudou, tá bom? Mas tem aqui a parte do regime disciplinar, que é um capítulo meio pesado de se estudar, tá bom? Então nós vimos aí até o 145 na aula passada. Vamos ver agora as situações então que agravam a situação daquele que está sendo punido disciplinarmente, né? Então vejam bem, ó, são situações que agravam a pena: a premeditação, reincidência, o conluio, a continuação e o cometimento de ilícitos mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte o processo, com abuso de autoridade, durante o cumprimento de pena ou em público. Então todas as situações aí agravantes, tá? Então faça uma leitura, né, das situações agravantes. O que já caiu da FEPESE? Situações atenuantes, tá? Então vejam bem, artigo 147. São situações que atenuam a pena: haver sido mínima a cooperação do funcionário no cometimento da infração, ter o agente procurado espontaneamente e com eficiência logo após o cometimento da infração, evitar ou minorar-lhe as consequências ou ter antes do julgamento reparado o dano civil. Atenua a situação também. Cometido a infração sob coação do superior hierárquico a quem não podia resistir, ou sob a influência de violenta emoção provocada por ato injusto de terceiros. Também atenua. Muito parecido com o direito penal, né? Que vocês vão estudar aí no direito penal. C. Confessado espontaneamente a autoria da infração ignorada ou imputada a outrem. E D. Mais de 5 anos de serviço com bom comportamento antes da infração. Então, são as situações aí que atenuam. Já caiu a letra C numa prova da FEPESE. Continuando, então. Artigo 148 agora. As penas de demissão e cassação da aposentadoria e da disponibilidade serão aplicadas pela autoridade competente para nomear, ou seja, pelo governador. Tá? 149. Então, as penas graves ali, ó, que é demissão, cassação da aposentadoria e cassação da disponibilidade, são aquelas que rompem o vínculo com o Estado, são, né, pelaquela autoridade que é competente para nomear e aposentar, ou seja, é o governador do Estado. Artigo 149. A competência para a imposição das demais penalidades será determinada por regulamento, ou seja, através de um decreto. 150. 150 já foi objeto de prova, tá? Provas de procuradores do Estado, né, de alguns órgãos estaduais, já cobraram essa questão do 150 e do 151. Então, peço que vocês prestem atenção no que eu vou falar agora, ó. Prescreve a ação disciplinar em 2 anos quanto aos fatos puníveis com repreensão, suspensão e destituição do cargo em confiança, tá? Olha só, então o Estado tem quanto tempo para processar o servidor que praticou infrações enquadradas nessas situações de repreensão, suspensão e destituição do cargo em confiança? O Estado tem 2 anos para processar, tá?
Naquelas que são mais graves, é 5 anos. Essa é a regra, tanto para o federal, quanto estadual, quanto municipal. Tá? É uma regra que se repete, que é 5 anos. Ó. Em 5 anos, quanto aos fatos puníveis com demissão, cassação da aposentadoria ou cassação da disponibilidade. Tá? Então, a regra aí dos 5 anos para aquelas mais graves, o Estado tem prazo para processar. O prazo para a prescrição começa do dia em que o ilícito se tornou conhecido pela autoridade. B, nos ilícitos permanentes ou continuados, do dia em que cessar a permanência ou continuação. Parágrafo 2º agora já foi objeto de prova da FEPESE. Quando é que se interrompe o prazo prescricional? Com a instauração de um PAD. Tá? Então, instaurou um PAD, interrompe-se o prazo de prescrição. O que é interromper? Zero o prazo prescricional, né? Com o julgamento do PAD, também interrompe o prazo prescricional. Parágrafo 3º, interrompida a prescrição, todo o prazo começa a correr novamente do dia da interrupção. Tá? Então, o prazo de interrupção do prazo prescricional. Então, digamos que falta aí um dia para acabar o prazo dos 5 anos. O Estado abriu um PAD e interrompe, zero o prazo. Tá? Artigo 151 agora. Se o fato configurar também um ilícito penal. Cuidado com essa situação aqui. Ó. Uma situação onde o servidor pratica um ato pode também configurar um ilícito penal? Além de um ilícito administrativo ser um ilícito penal? Sim. Por exemplo, um peculato. Tá? Então, uma corrupção passiva. Então, se o agente público praticou um ato que também é crime, nós temos que cuidar o artigo 151. Olha o que ele diz. Se o fato também configurar ilícito penal, a prescrição será a mesma da ação penal, caso esta prescreva em mais de 5 anos. Então, qual era a regra da prescrição? A regra da prescrição era de 5 anos. Só que se a prescrição penal for maior que 5 anos, aí segue a regra do ilícito penal. Tá? Então, é uma situação aí bem peculiar, né? Que só tem previsão aqui no estado de Santa Catarina e já foi objeto de prova. Então, tem que saber o que está em verdinho aqui. Ó, tá? Caso essa prescreva em mais de 5 anos, daí eu aplico o ilícito penal, a data de prescrição do ilícito penal. Vamos pensar aí, digamos que o crime prescreva em 6, 7 anos, né? Ou 6 anos, ou 8 anos, né? A prescrição vai ser essa e não dos 5 anos. Tá? Continuando então, pessoal, eu perderia meu tempo aqui estudando o artigo 150, o inciso 1 e o inciso 2, tá bom? E saberia o 151, dentro da minha preparação, tá? Eu não descuidaria desses 2 artigos aqui, tá? Agora nós temos no 152 uma situação bem peculiar aqui, ó. Havia previsão de prisão administrativa, tá? Com a Constituição de 88, nós não temos mais a previsão de prisões administrativas para servidores, tá? Salvo, né, na carreira de Polícia Militar e Bombeiro Militar. Lá na Polícia Militar e Bombeiro Militar existe ainda a prisão administrativa, tá, nos estatutos. Já para o servidor civil não existe mais aí a previsão de prisão administrativa. Tá? Então, esse artigo aqui não foi recepcionado pela Constituição de 88. Mas aqui ainda está aqui, né, previsto, só para vocês verificarem. Ó. Compete aos secretários de Estado, autoridades equivalentes ou dirigentes de autarquias e, em caso de processo disciplinar, a autoridade instauradora, ordenar fundamentadamente e por escrito a prisão administrativa do responsável por dinheiro ou valores pertencentes à fazenda sob sua guarda. Né? Hoje, se um servidor praticar um ilícito, a administração vai fazer o PAD, se constatar que tem um crime, comunica ao Ministério Público. E o Ministério Público requer a prisão. Tá bom? É assim que funciona hoje na prática. Ok? Aí nós temos aqui, o próximo artigo seria o 153. Ele foi, então, revogado, assim como todo o processo disciplinar foi revogado. Quem estudou já aí a 8.112, a legislação federal, todo o processo disciplinar está no corpo da lei. Tá? Aqui não está mais. Ele foi retirado do corpo da lei, tá? Pela Lei Complementar 491. Então, para cobrar regime disciplinar, a aplicação aí do regime disciplinar, tem que estar previsto no edital a Lei Complementar 491, que não é o caso. Nos concursos que vocês vão fazer, não vai cair. Tá? O único concurso que caiu ultimamente foi o de procurador do Estado, que tinha previsão expressa
dessa lei complementar 491. Por óbvio, né? Porque é ele que vai fazer isso. Salvo isso, não tem mais previsão, tá? Continuando então. Então, na prática, se um servidor vai ser processado administrativamente por um PAD, tem que ser observado essa lei aqui. Então, se vocês futuramente, como servidores, fizerem parte de um PAD, vocês vão seguir essa lei aqui, tá? Mas para o concurso não preciso saber. Então, do regime disciplinar seria isso. Aí, pessoal, da primeira aula, para fechar a primeira aula, nós temos a vacância. O que é vacância? É quando o cargo fica vago. Né? No primeiro dia de aula, nós demos importância para o provimento. Lembram? O que é o provimento? Preencher o cargo. Certo? Qual é a primeira forma de provimento que nós estudamos? Nomeação. Lembram? E a nomeação pode ser cargo efetivo ou cargo em comissão. Depois nós vimos lá readaptação, reversão, recondução, reintegração, aproveitamento, tá? E progresso funcional. Foram as formas que nós vimos. Então, o que é a vacância? É quando o cargo fica vago. Quando é que nós temos o cargo vago? Tá? Já foi objeto de prova o artigo 168. Então, pela exoneração do servidor. Quando é que nós temos exoneração? Lembram? Lembra a linha do tempo? Nomeação, posse, exercício. Durante 3 anos eu fico em estágio probatório, depois eu adquiro a estabilidade. Depois pode ocorrer ainda a perda do cargo, certo? Entre a nomeação e a posse, se a posse não se verificar, como é que é o nome? O que acontece? O ato de nomeação é tornado sem efeito. Beleza. Entre a posse e o exercício, se o servidor toma posse e não entra em exercício, o que acontece com ele? Exoneração. Nós vamos ver que no artigo 169 tem um probleminha de redação ali. Olha só, mas nós estudamos lá no artigo 15 que acontecia isso. No estágio probatório, se for apto, adquire estabilidade, certo? Se for inapto, o que acontece? Acontece uma exoneração. Então, nessas duas situações aqui, ocorrendo a exoneração, ocorre a vacância do cargo. Naquelas situações que nós vimos ali no regime disciplinar, que o servidor for punido por demissão, ocorre vacância. Aí nós vimos que existe a demissão simples e a demissão qualificada. Uma incompatibiliza de 2 a 4, né? E outra de 4 a 8. Então a gente tem que saber essas situações ali. Agora, olha só, o que mais ocorre vacância? Promoção. O acesso ocorre vacância. O que é o acesso, pessoal? O acesso não existe mais, mas seria eu passar de um cargo para um maior sem concurso. Se eu passasse para outro cargo, esse debaixo ficaria vago, ocorreria uma vacância. Então, esse artigo não foi recepcionado, tanto o acesso quanto a transferência. Mas se eu pego um examinador desavisado, ele vai colocar, copiar, colar, e vai estar ali e eu tenho que acertar. Tá? É aquilo que eu tenho que falar para vocês. A FEPESB já tem histórico de cobrança de copiar o artigo aonde tinha a palavra acesso e a transferência e não vai anular. Beleza? Por quê? Porque o artigo não foi alterado, a redação é aquela ali, tem que seguir. Então esse é um exemplo que eu tenho que cuidar. Então, toda vez que apareceu acesso e transferência, nos meus slides, eu coloquei embaixo o sublinhado. Só para vocês saberem que continua valendo para uma prova literal. Certo? Na prática não foi excepcionado. Transferência. O que era transferência? Quando eu mudava de um cargo para outro de igual equiparação. Lembram? Nesse caso, ocorreria uma vacância desse primeiro, né, iria para um segundo. Não é o caso da transformação. Lembram? O que eu expliquei de transformação? Existiu o PRE, o patrulheiro rodoviário, que virou policial rodoviário. Isso é transformação. Acabou com esse daqui. Então não houve vacância. Ele foi transformado. É diferente. Tá? Beleza. Recondução. Quando reconduz para o cargo de origem, aquele cargo anterior fica vago, certo? Com aposentadoria fica vago e no falecimento fica vago, certo? Agora vamos cuidar o 169. Pessoal, esse aqui tem que olhar com todo carinho para ele. Porque olha só, aqui ele começa com a seguinte redação, ó. Dar-se-á exoneração. Certo? Então, o comando da questão tem que estar pedindo assim, ó, da exoneração. Certo?
Se ele não começar perguntando da exoneração, ele não quer saber do 169. O mais provável que a FEPESE vai cobrar vai ser aquele artigo que a gente já estudou no primeiro dia de aula. Deixa eu colocar aqui para vocês. Só para vocês relembrarem aí a redação. Deixa eu achar aqui o artigo certo. Pessoal, aqui, ó. No artigo 9º começa da nomeação. Vocês lembram? Então começa a falar aqui da nomeação, depois vai para a posse, depois vai para o exercício, tá? Então ele começa a falar ali que a nomeação é em caráter efetivo ou em cargo comissionado, e aí ele passa para a posse, ele diz que a posse é o momento onde a pessoa manifesta seu interesse e inicia automaticamente o exercício, tá? Aí o que acontece ali, ó? No 14 diz assim, ó, a posse terá lugar no prazo de 30 dias. Então tem que ocorrer a posse no prazo de 30 dias. O que nós vimos? Que essa posse pode ser prorrogada por mais 30 dias ou enquanto estiver doente, certo? E aí nós vimos o seguinte, ó, se a posse, ó, será tornado sem efeito a nomeação quando por ato, ó, a posse não se verificar. Então, se a posse não se verificar, o ato é tornado sem efeito. Ok? E aí nós vimos o artigo 15, daí ele já começa a falar do estágio probatório. O que acontece? Se vocês perceberem, aí ele diz assim, ó, que será exonerado se não for apto no estágio probatório. Tá? O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que analisar o 169 à luz do artigo 9 até o artigo 15, tá? Então vamos voltar lá para o artigo 15, 169 para analisar. Por quê? Se nós pegarmos a legislação federal, ela segue outra lógica, tá? E aí ela é melhor explicado na legislação federal, que é a Lei 8.112, que ela é posterior. Acompanhe comigo ali, ó, porque há uma ilógica aqui no inciso 3º, tá? Olha o que diz o caput do 169. Dar-se-á exoneração a pedido do servidor ou por iniciativa da autoridade. Tá? Vamos lá. O servidor pode pedir exoneração? Pode? Pode. Em qualquer momento aqui ele pode pedir? Sim, né? Aliás, só depois da posse, né? Antes ele não é ainda servidor, né? Então, depois da posse, ele pode pedir exoneração. Então, existe a exoneração a pedido, tá? Se for um cargo comissionado, ele pode pedir exoneração? E a autoridade pode exonerar ele? Pode de ofício, tá? Então pode ocorrer aqui, ó, em relação a um cargo comissionado a pedido ou por iniciativa da autoridade. Agora, em relação a um servidor de carreira, a iniciativa da autoridade precisa ter uma justificativa? O que vocês acham? Sim, precisa ter uma justificativa. Legal, daí não é de livre nomeação, livre exoneração. Então, somente vai ocorrer exoneração por interesse nos casos previstos em lei. Tá? E agora entra a análise que nós temos que fazer aqui. Ó. Inciso 2, ó. Não satisfaça as condições do estágio probatório, salvo o direito de recondução. Verdade isso? Não satisfez o estágio probatório, o que acontece? Exoneração, salvo se ele já era estável, ele vai ter direito à recondução para o cargo de origem dele. Imaginar que ele era técnico aqui. Ok? Então, fechou. Olha o que diz agora o inciso 3º. O funcionário não tomar posse dentro do prazo legal. Não chocou com o artigo 14 lá? O que acontece se o servidor não tomar posse no prazo legal? O ato é tornado sem efeito. Então está errada a redação aqui.
Tá bom? O que seria o correto? Seria o correto dizer o seguinte: tomou posse, mas não entrou em exercício. Se nós pegarmos a Lei 8.112, a lei federal, essa hipótese aqui, ela fala do exercício. Tá bom? Porque não tem lógica. Se ele ainda não tomou posse, ele não é servidor, ele não pode ser exonerado. Então está errada a redação aqui. Por isso que eu coloquei em roxo. Tá? Há um conflito aqui com aquele artigo que a gente leu. Tá? Na prova, vocês têm que ter o cuidado. Porque se começar da exoneração e cair essa opção, tem que seguir. Literal. Tá? O que tem caído na prova? Tem caído só o caput do 169. Porque eles não têm entrado nessa polêmica aqui. O que é mais provável de cair na prova de vocês? Do 9 ao 15. A minha aposta aqui daquilo que a gente já estudou é o estudo do artigo 9º ao 15. Isso é a minha aposta de cair na prova, sobre exoneração. Tá bom? Então, o que vocês têm que seguir? A lógica de saber lá do artigo 14, né, que da nomeação, se não ocorrer a posse, o ato é tornado sem efeito. Isso está escrito lá. Tá? Aqui eles estão dizendo que isso é exoneração. No meu entender, exoneração é se não ocorrer o exercício. Ou seja, ele toma posse, mas não entra em exercício. Tá? Isso é o que diz a legislação federal, o que diz a legislação municipal. Só que sigam a redação que está aqui. Se cair literal, segue essa. Qual o segredo, então? Aqui vai começar da exoneração. Tá? Numa questão. Nós não temos uma questão modelo que tenha cobrado o inciso 3º, só para vocês terem uma ideia. Agora, para a cobrança do 9 ao 15, tem várias. Nós vamos fazer todas elas aí. Tá bom? Chamou a atenção de vocês? Tá? Então, é um erro mesmo de redação. Tá? No meu entender, a melhor redação seria essa aqui. Tá? Mas cuidado com o inciso 3º. Inciso 4º agora. O funcionário que tomar posse em outro cargo público, emprego ou função da administração direta ou indireta, salve as hipóteses de acumulação. Se o servidor, por exemplo, vocês aí, se alguém já é servidor municipal, tomar posse em outro cargo que não possa acumular, vai acontecer exoneração? Vai. É o que está dizendo ali no inciso 4º. Tá? Agora, então, a única ressalva que se faz é a redação do inciso 3º, que está mal feita. Tá? Nós temos que dar um respeito por essa lei, que ela é de 1985. Tá bom? Então, se nós pegarmos legislações mais modernas, elas corrigiram esse erro aí, né? Porque enquanto eu não tomei posse, eu não sou servidor, eu não posso ser exonerado. Tá bom? Fechou? Então tá. Então cuidado aí, enche um de asterisco no artigo 69, tá bom? E botem ler o 169 combinado com o artigo 14. É o 14 que fala ali da... É o 14, né? Não, é o 14 que fala exatamente ali do prazo. Eu quero que vocês combinem com o 14. Isso. Tá? Muito cuidado. 169 olhando com o 14. Olha como é que começa a redação do 14 ali, ó. A posse, ele começa a falar da posse e diz assim, ó, será tornado sem efeito a nomeação se a posse não se verificar. Então, veja que a ênfase é a posse, não é a exoneração. Tá? Então, se ele estiver cobrando o 14, ele vai falar da posse. Se ele estiver falando do 169, ele vai falar da exoneração. Certo? Então, esse é o cuidado. Se quiserem anotar aí, o professor fica preocupado, porque questão mal feita pode acontecer de um avaliador desavisado aí, né? Pode acontecer, tá? Como a gente está aí nos pormenores... parágrafo 2º do 169... Não, o 169 combinado com 14, parágrafo 2º. Então, eu quero que vocês cuidem, tá? Então, escreva aqui, ó, ler 14, parágrafo 2º. Tá bom? Decorando, ó, duas lidas nas redações, vocês não caem mais na charadinha. Porque uma começa da exoneração, a outra começa da posse, tá? Mas fazendo as questões, vocês vão ver que fica claro isso, tá? Vamos lá, vamos para os próximos artigos. Então, da vacância aqui, ó, a vaga ocorrerá na data da eficácia do ato de exoneração e do falecimento. Então, não temos nada aí de muito importante. A função de confiança dar-se-á vacância por dispensa ou destituição.
Tá? Então não existe exoneração da função de confiança, existe dispensa ou destituição. Tá? Aí, esses artigos nós estudamos no primeiro dia de aula, são importantíssimos, né? Nós vimos a reintegração, que é aquela por decisão administrativa ou judicial. Tá? Então, 172, 173, importantíssimo. Nós vimos 177, que é o aproveitamento quando o servidor está em disponibilidade, certo? Depois nós vimos a reversão do 181, que é o aposentado que retorna, tá bom? Cuidar aqui, ó, que pode ser cassada a aposentadoria, né? Se ele não toma posse no prazo. E aí nós temos aí as disposições finais e transitórias. Das disposições finais e transitórias, eu chamo a atenção aqui do 183, que explica aquele artigo nosso que eu tinha lido ali, quem é que pode demitir, né, caçar a aposentadoria ou caçar a disponibilidade, que é a autoridade. Quem é a autoridade? A resposta aqui, ó. Considera-se a autoridade competente para fins desse estatuto o chefe do Poder Executivo, se for um servidor estadual, ou seja, o governador. Se for um servidor da ALESC, é o presidente da ALESC. Se for um servidor da Justiça, vai ser o Tribunal de Justiça, né, o presidente do Tribunal de Justiça. E se for do Tribunal de Contas, o presidente do Tribunal de Contas. Para nós, para a lógica do nosso concurso, quem nomeia, quem dá posse e quem exonera quem demite, né, é o governador, e quem exonera é o governador. Tá bom? Então, é isso que vocês têm que ter cuidado aqui. Ele pode delegar essas competências. E aí nós temos aqui, ó, 185 diz que os prazos serão contados em dias corridos. Então, aonde tinha prazo ali, sempre em dias corridos. Não se computará no prazo o dia do início da contagem. Prorrogando-se o vencimento, quem incidir em sábado, domingo ou feriado, para o primeiro dia útil subsequente. Então, se vocês forem nomeados na sexta-feira, começa a contar o prazo aí para a posse a partir da segunda-feira. Tá bom? Então, sair em diário oficial após a nomeação de vocês na sexta-feira, começa aí o prazo dos 30 dias a partir da segunda-feira. Tá? Se Deus quiser, né? Que saia, inclusive, numa segunda-feira para começar meio-dia, né? Beleza. No dia 28 de outubro, vocês vão comemorar aí o Dia do Funcionário Público Estadual. Tá? 187 nós estudamos já, combinados com o artigo 7º, que é a idade máxima, né, para ingresso, e essa idade máxima não se aplica a quem já é servidor público. Tá? Depois aqui 188 não é o caso, 189 não. Tá. É só para o concurso. Só para o concurso. Na prática não existe, tá? Na prática, qual é a idade limite? Como hoje mudou, né, a compulsória para 75, no meu entender, a idade limite seria 70 anos. Porque tu tem, o que a Constituição diz? Para se aposentar, 10 anos e 5 no cargo. Então seria 70 anos. Tá? Algumas redações, se vocês pegarem alguns estatutos, quem estudou para a Polícia Civil? Aqui. Lembra qual é a idade limite para entrar na Polícia Civil? Está no estatuto lá ainda. 45 anos. Já caiu questão literal da CAF cobrando isso. E não se aplica mais. Tá? Então, a idade limite... Existe idade limite de 45 anos para entrar na Polícia Civil? Não. Já vi gente com 50 anos passar na Polícia Federal. Tá? Então, não se aplica na prática. Para o concurso tem que decorar? Claro que tem. Mas, principalmente, o 7º. Tá? O parágrafo único do 7º. Pessoal, depois que vocês ficarem aí, né, nesse nível de estudo que a gente está fazendo, vocês vão brincar na prova. Só eu chamo a atenção daqueles que vocês têm que dar uma combinada, tá? Então, por isso que a gente voltou, porque senão, se eu fosse só ler, né, de cabo a rabo, não é o caso. A gente tem que dar prioridade para os artigos mais cobrados. Então, esse aqui eu quero que vocês combinem lá com o 7º. Quando eu estiver lendo o 7º, dá uma lida. Qual é a idade limite? É 50 anos e não se aplica a quem já é servidor. Essa é a regra. Fechou? Tá? Na prática não tem esse limite da idade. Tá? Na prática não existe. Continuando então, e o último artigo que já foi objeto de uma questão da Fazenda aqui, foi em 2012, se não me engano, no concurso de analista do Tesouro, foi essa aqui, ó, que tem lógica mais com a Fazenda mesmo. Ó.
os atrasos de pagamento de vencimento corrigidos pelos índices de correção monetária e juros legais. Tá? Então, se houver aí atraso dos pagamentos, que já quase aconteceu esse ano, né? Vão ter, ser corrigidos por índice de correção monetária e juros legais. Tá bom? Tomara que não ocorra, mas pode ocorrer, né? Então, tem já aí a previsão no estatuto de como que vai ser essa correção. Tá? Fechou? Então, encerramos aqui esse bloco e tratando da... Pessoal, só para o Luiz não desligar a câmera lá, o que eu chamo a atenção para vocês? A primeira aula. Os esquemas da primeira aula e da segunda aula são os mais importantes. Da aula passada, o que a gente viu de importante? A parte de remuneração. Tá? Tem que ler tudo? Tem, porque serão 10 questões de legislação. Dessas 10 questões, a minha aposta é 4 dessa lei. Tá? Dessa lei, 4 questões e de preferência daqueles artigos primeiros que a gente viu. Isso, mas o que vocês têm que cuidar? Estudar da forma como a gente estudou. Vocês viram que eu pulei, vários artigos. Então, por quê? Porque formas de provimento tem que estudar junto. O que é nomeação, o que é readaptação, o que é recondução, reintegração, aproveitamento, disponibilidade. Então, viram que eu fui e voltei, porque essa lei está fora de ordem. Então, a melhor ordem para estudar, ficar lógico para vocês decorar e memorizar, é a linha do tempo do servidor. No meu entender, assim, na minha experiência de estudo, eu acho que a melhor forma de estudar é essa. Eu tenho uma linha do tempo do servidor, o que acontece com ele, eu consigo já memorizar melhor, do que ficar lendo ali tudo fora de ordem. Certo? Então, quantas vezes vocês precisam ler essa lei até o dia da prova? No mínimo 3 vezes. Quem não estudar no mínimo 3 vezes, estou sendo sincero, não vai obter uma boa nota. Quem lê 3 vezes com calma, memorizando, vai tirar de letra, vai acertar as 4 questões. Pode ser que caia uma meio fora de ordem? Pode. Tá? Se vocês observarem quem fez os concursos aí da prefeitura, da PM, bateu muito daquilo que a gente estava falando. O que às vezes a gente lembra na prova? Às vezes a gente não lembra o artigo, mas lembra uma explicação, lembra um exemplo, lembra o esquema. Tá? Então, aquilo que for melhor para vocês. Alguns de vocês são mais auditivos. Então, o que é o segredo? Grava vocês falando a lei. Né? Ou, por exemplo, eu sou mais visual, aí o esquema vai funcionar bem. Tá? Então, sou os dois, melhor ainda. Tá? E sou um, explora o outro. Tá? Eu, o que eu fazia? Por exemplo, se vocês estão cansados, chegam em casa cansados, vão estudar sentado? Se estudar sentado, vocês vão dormir. Estuda de pé. E de preferência, com uma atitude de professor. Tá? Por exemplo, se eu ficar assim, não vai dar certo, meu cérebro não vai estar memorizando isso. Então, se eu chegar em casa, fizer de conta que eu estou dando aula, aqui existe a nomeação, a posse, exercício, vocês vão memorizar. Pode ter certeza. É a atitude que faz o cérebro memorizar. Tá bom? Então, encerramos esse bloco.